Existem lugares no Brasil onde a fome é tão antiga que ela própria se tornou algo vivo. Pequenas cidades do interior onde as pessoas desaparecem sem explicação, onde o açougue local nunca fica sem carne fresca, mesmo quando não chegam caminhões de fornecedores há semanas. Esta é a história de Pedra Seca, uma cidade que descobriu um segredo terrível sobre como saciar uma fome que vai muito além do estômago. O que eu vou contar aconteceu há 3 meses. A pessoa que me relatou estes eventos ainda acorda gritando todas as noites. E depois de hoje, talvez vocês também acordem. Marina sempre teve o olfato aguçado demais para o próprio bem. Era uma maldição que carregava desde criança. Conseguia farejar mentiras, medo, até mesmo a tristeza das pessoas. Por isso escolheu trabalhar como inspetora sanitária, onde essa sensibilidade seria útil, não um fardo. Quando recebeu a designação para Pedra Seca, uma cidade de 8.000 habitantes encravada no sertão da Bahia, Marina achou que seria apenas mais uma rotina burocrática. O relatório dizia que alguns estabelecimentos alimentícios precisavam de nova vistoria, após denúncias anônimas de irregularidades sanitárias graves. A viagem de Salvador até Pedra Seca durou 6 horas por estradas que pareciam ser esquecidas pelo tempo. À medida que se aproximava da cidade, Marina notou algo estranho. Não havia animais mortos na estrada, nem mesmo urubus sobrevoando. Era como se toda forma de vida evitasse aquele pedaço de terra. Pedra Seca recebia seu nome da formação rochosa que cercava a cidade como dedos ossudos emergindo do solo árido. As casas eram pequenas, caiadas de branco, com janelas sempre fechadas, mesmo no calor sufocante do meio-dia. As ruas eram desertas, exceto por algumas crianças que brincavam em silêncio, sempre olhando por cima do ombro. Marina se hospedou na única pousada da cidade, um casarão colonial administrado por Dona Lúcia, uma mulher de 60 anos, com olhos que pareciam guardar segredos antigos demais para serem contados. Durante o jantar, Marina percebeu que a carne servida tinha um sabor diferente, mais doce que o normal, com uma textura que grudava nos dentes de forma desagradável. "A carne é local?" perguntou Marina, tentando soar casual. Dona Lúcia hesitou por um segundo antes de responder. "Do açougue do seu Raul. Ele tem as melhores carnes da região, sempre fresquinhas." Naquela noite, Marina foi despertada por um cheiro. Não conseguia identificar exatamente o que era, mas lembrava vagamente de quando visitou o necrotério durante os estudos. Um aroma adocicado e enjoativo que parecia vir de todas as direções. Abriu a janela do quarto e notou que outras janelas da cidade também estavam abertas, com moradores olhando para a rua com expressões ansiosas. Na manhã seguinte, Marina iniciou suas vistorias pelos estabelecimentos menores. Padaria, farmácia, 2 pequenos mercados. Tudo estava dentro das normas, embora notasse que todos os comerciantes pareciam nervosos, evitando contato visual prolongado. Quando perguntava sobre o açougue do seu Raul, as pessoas mudavam de assunto rapidamente. O açougue ficava na Praça Central, uma construção de tijolos aparentes com uma placa desbotada que dizia Açougue São João, desde 1943. A porta estava fechada, mas Marina podia ouvir o som de facas cortando algo do outro lado. Bateu na porta e esperou. Seu Raul era um homem corpulento de cerca de 50 anos, com mãos enormes e manchadas de sangue, que ele não se deu ao trabalho de limpar antes de atender. Seus olhos eram pequenos e brilhantes, como contas de vidro negro. "Inspetora, não é?" "Já estava esperando sua visita", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Dentro do açougue, Marina foi imediatamente atingida por uma onda de cheiros conflitantes. Havia o aroma metálico esperado do sangue, mas também algo mais sutil, algo que fez seu estômago revirar. As peças de carne penduradas nos ganchos pareciam normais à primeira vista, mas havia algo nas proporções que não estava certo. "Posso ver sua licença sanitária e os certificados de origem da carne?" perguntou Marina, tentando manter o tom profissional. Seu Raul riu, um som grave que ecoou nas paredes azulejadas.
Claro, claro. Mas primeiro, que tal experimentar nossa especialidade? Carne mais fresca da região. Ele cortou uma fatia de algo que parecia picanha e ofereceu no espeto. Marina declinou educadamente, alegando estar de jejum para exames médicos. A mentira saiu naturalmente, mas notou como os olhos de seu Raul brilharam com algo que parecia decepção. Enquanto examinava os documentos, Marina percebeu que os certificados de origem eram todos de fazendas que ela conhecia por nome, mas as datas de abate não batiam. Algumas carnes supostamente abatidas há 2 semanas ainda pareciam frescas demais. Outras tinham uma coloração que ela nunca tinha visto antes. Um vermelho quase roxo que parecia pulsar sob a luz fluorescente. Seu Raul, preciso fazer algumas verificações nos seus fornecedores. Pode me dar os contatos? O açougueiro parou de afiar a faca que segurava e olhou diretamente para Marina pela primeira vez. Seus olhos eram completamente negros, como buracos na face. Os fornecedores, bem, eles são muito locais. Pessoas da própria comunidade, criadores familiares, sabe como é. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como ele disse, criadores familiares, que fez todas as suas sirenes internas dispararem. O cheiro no açougue também estava ficando mais forte e ela começou a sentir náuseas. Vou precisar dos nomes e endereços mesmo assim, insistiu ela. Seu Raul sorriu novamente, mostrando dentes amarelados. Claro, inspetora. Que tal voltarmos a conversar amanhã? Hoje é dia de chegada de mercadoria nova. Sempre fica tudo muito bagunçado. Marina saiu do açougue com uma sensação de urgência que não conseguia explicar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto anotava suas observações iniciais. Decidiu dar uma volta pela cidade para conhecer melhor o lugar antes de voltar à pousada. As ruas de pedra seca eram um labirinto de becos estreitos e casas geminadas. À medida que o sol se punha, Marina notou que as pessoas começavam a se recolher às suas casas de forma quase ritualística. Às 7 da noite, a cidade estava completamente deserta. De volta à pousada, Marina tentou usar o celular para pesquisar sobre a cidade, mas não havia sinal. Dona Lúcia explicou que a torre de telefonia tinha problemas há meses e ninguém vinha consertar. Durante o jantar, Marina tentou conversar com os outros hóspedes. Um casal de aposentados que estava de passagem e um vendedor de produtos veterinários. Todos pareciam ansiosos para partir na manhã seguinte. E quando Marina mencionou que ficaria alguns dias para concluir as vistorias, o silêncio na mesa foi ensurdecedor. Às 11 da noite, Marina foi novamente acordada pelo cheiro. Desta vez, era mais forte, mais próximo. Olhou pela janela e viu uma procissão silenciosa de pessoas caminhando em direção ao centro da cidade. Carregavam sacos e embrulhos, movendo-se como sonâmbulos pela rua vazia. Vestiu-se rapidamente e decidiu seguir o grupo à distância. As pessoas se dirigiam para os fundos do açougue, onde havia uma entrada que Marina não tinha notado durante o dia. Uma a uma, elas entravam no prédio, sempre carregando seus fardos misteriosos. Marina se escondeu atrás de um container de lixo e esperou. Depois de cerca de 1 hora, as pessoas começaram a sair. Mas agora estavam de mãos vazias e seus rostos tinham uma expressão de satisfação perturbadora, como se tivessem acabado de participar de algo profundamente gratificante. Quando voltou ao quarto, Marina teve certeza de que não conseguiria dormir. Mas o cansaço da viagem falou mais alto e ela acabou cochilando na cadeira. Seus sonhos foram povoados por imagens de facas cortando algo que não conseguia identificar e um cheiro doce e enjoativo que parecia vir de dentro de sua própria mente. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação de que algo fundamental havia mudado durante a noite. O espelho do banheiro mostrava seu reflexo, mas por um momento ela teve a impressão de que outra pessoa a olhava de volta. Alguém com olhos mais fundos e uma expressão de fome que não conhecia em si mesma. Era hora de voltar ao açougue. Desta vez, ela levaria seu kit de coleta de amostras e não sairia de lá sem respostas.
Marina chegou ao açougue na manhã seguinte com uma determinação que disfarçava mal o medo crescente em seu peito. Seu Raul a esperava com aquele sorriso que parecia conhecer segredos antigos demais para serem falados. Inspetora, que bom que voltou. Tenho tudo preparado para sua análise. O interior do açougue parecia diferente à luz do dia. As sombras eram mais profundas, os cantos mais escuros, como se a própria arquitetura do lugar conspirasse para esconder algo. Marina notou que as peças de carne penduradas nos ganchos tinham formas estranhas, proporções que não batiam com nenhum animal que ela conhecia. Posso ver os registros de temperatura e os certificados de origem? Perguntou Marina, tentando manter sua voz profissional. Enquanto seu Raul fingia procurar documentos, Marina coletou uma amostra discreta de uma das carnes. A textura era perturbadoramente macia, quase derretendo sob seus dedos. O cheiro que subiu até suas narinas foi como um soco no estômago. Doce, enjoativo, familiar de uma forma que a fez engasgar. Era o cheiro da morte disfarçada de vida. Sabe, inspetora, disse seu Raul, parando de fingir que procurava papéis. Esta cidade tem uma história que poucos conhecem. Quer ouvir? Sem esperar resposta, ele começou a afiar uma grande faca com movimentos hipnóticos. Pedra Seca foi fundada por pessoas que fugiam da Grande Seca de 1877. Chegaram aqui com fome, uma fome que ia além do físico. Era uma fome espiritual, existencial. E descobriram que certos tipos de nutrição podem saciar qualquer vazio. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de nutrição? O sorriso de seu Raul se alargou. A mais íntima de todas. Aquela que nos conecta verdadeiramente uns aos outros. Neste momento, Marina ouviu passos atrás de si. 3 moradores da cidade haviam entrado silenciosamente no açougue, bloqueando sua saída. Seus olhos tinham aquela mesma expressão vazia e faminta que ela começava a reconhecer. Não se preocupe, disse seu Raul, aproximando-se com a faca reluzente. A transformação é indolor. E depois você vai entender por que nossa comunidade é tão unida. Marina tentou correr, mas os moradores não se moveram para detê-la. Apenas sorriram, como se soubessem algo que ela não sabia. Desesperada, ela encontrou uma porta lateral e correu por ela, descendo escadas que levavam a um porão escavado na própria rocha. O que ela viu lá embaixo mudou algo fundamental em sua mente. Prateleiras. Centenas delas, esculpidas nas paredes, de pedra. E em cada uma, embrulhos cuidadosamente organizados. Marina abriu um dos menores com as mãos tremendo e encontrou algo que costumava ser humano, mas agora estava preparado como carne de primeira qualidade. Toda a comunidade precisa se alimentar, veio a voz de seu Raul das escadas. E algumas descobrem formas mais íntimas de nutrir o espírito coletivo. Marina encontrou uma passagem natural na rocha e rastejou por ela até emergir no cemitério. As lápides contavam uma história perturbadora, datas recentes, mas terra intocada. Nenhum corpo havia sido enterrado ali. Correndo para seu carro, Marina viu a cidade inteira emergir das casas, caminhando em sua direção com passos sincronizados. Todos sorrindo, todos com fome. Ela conseguiu escapar, dirigindo pela estrada esburacada até chegar à segurança da cidade vizinha. Mas a fome veio com ela. 3 meses depois, Marina ainda sente aquele vazio corroendo seu interior. Comida normal não satisfaz mais. E às vezes, tarde da noite, ela se pega dirigindo em direção ao interior da Bahia, seguindo uma necessidade que não consegue nomear. A fome é contagiosa e ela está se espalhando. E aí, pessoal, conseguiram ficar até o final? Sei que foi uma viagem perturbadora pelas profundezas do horror psicológico brasileiro. Mas me digam uma coisa, depois de ouvir a história de Pedra Seca, vocês conseguiriam entrar num açougue de cidade pequena sem sentir aquele friozinho na espinha? Se
Esta história mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo quando a ouvi pela primeira vez. Deixem aquele like maroto aí embaixo. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago histórias do terror psicológico brasileiro que vão fazer vocês questionarem a realidade ao seu redor. E me contem nos comentários. Vocês conhecem alguma cidade pequena com tradições alimentares estranhas? Ou já sentiram aquela fome inexplicável que a comida normal não consegue saciar? Compartilhem suas experiências. Quem sabe sua história não vira o próximo vídeo. Até a próxima dose de terror. E lembrem-se, nem toda fome pode ser saciada com comida comum.